Bom dia, alunos. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Com alegria, vamos começar mais uma fase da nossa vida escolar. Tudo isso vai passar e logo poderemos estar juntos novamente. Eu me chamo professora Amanda Cristina, vou ficar trabalhando com vocês nesse período de adaptação desse novo normal. Vou ficar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Hoje nós vamos rever um pouco, vamos falar um pouco sobre a ideia da adição e da subtração. Nós vamos rever esses contextos, certo? Para que a gente possa dar seguimento a partir do resultado que vocês me trouxerem de volta, ok? Então, a tabela a seguir apresenta o número de peças de roupas produzidas por uma fábrica nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Então, nós temos aqui na tabela as peças, certo? Calça, camiseta, bermudas e camisas. Nós tivemos a quantidade que foi produzida de cada um no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Para saber quantas calças foram confeccionadas no total no mês de janeiro e fevereiro, nós iremos realizar uma adição. Essa adição pode ser feita de formas diversas, né? Isso vai depender da forma como o aluno pretenda e acha mais simples. Ele poderia, como eu quero saber a quantidade total, ele pode fazer, como foi apresentado aqui no exemplo, somando as calças janeiro e fevereiro, né? E anexando aí esse somatório, somando depois as camisetas e assim sucessivamente. Se o aluno achar mais viável, ele pode somar o quantitativo todo de peças do mês de janeiro, o quantitativo do mês de fevereiro e depois fazer uma junção desses dois valores. Então, a adição, ela nos dá a liberdade de cálculos, tá? Então, aqui é como se nós estivéssemos fazendo uma revisão desses contextos. Tá? Então, a adição ela nos dá essa liberdade que você poderia fazer, como o exemplo foi apresentado aqui, seguindo a linha da nossa tabela, somando todas as calças do mês de janeiro e fevereiro, né? Somando todas as camisetas de cada um dos meses e, ao final, você também iria fazer o somatório dos resultados. Mas, se você achar viável, você pode também somar todas as peças confeccionadas no mês de janeiro, todas no mês de fevereiro, e depois você fazer o somatório. Aí vocês vão perceber que nessa aula nós vamos trabalhar bastante a questão da interpretação, do raciocínio de vocês, né? Porque a adição em si, eu subentendo que vocês já tenham essa noção. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão da mente de vocês, de como questionar, de como colocar vocês para pensar um pouquinho mais, tá certo? A adição está ligada à ideia de juntar, de acrescentar. É muito interessante que vocês entendam quais são as palavras de ligação que remetem cada operação. Então, se eu falo de somar dentro de um problema, dentro de um contexto, eu vou estar utilizando a palavra juntar, acrescentar, a mais, tá certo? Então, são palavras que aí me chamam a atenção para uma operação de adição, tá certo? A cada par de parcelas, associamos sua soma. Então, cada um dos números que são apresentados numa adição recebe o nome de parcela. Então, 9 mais 5, né, são duas parcelas da nossa adição. Esses são os nomes que recebe cada um dos elementos que compõem uma adição. E o resultado que a gente encontra é chamado de soma. Então, vocês observam que aqui a gente está só revendo alguns contextos. Já quando a gente vai para a questão da subtração, que a subtração nada mais é do que uma operação inversa da adição, então essas duas operações elas estão interligadas, elas estão juntas, certo? E a subtração nós efetuamos para responder algumas perguntas. Então, tem alguns questionamentos que podem ser feitos em determinados problemas que faz com que você entenda
que eu quero que você faça uma continha de menos, né? Ou seja, se dentro do problema eu pergunto quanto restam, né? Fulano tem uma quantidade, perdeu determinada quantidade, quanto resta daquele total? Então, isso me remete que a professora quer que eu faça uma conta de menos, certo? Dentro do mesmo questionamento, quanto falta? Quanto fulaninho tem a mais? Então, cuidado nessa terceira aí, tá certo? Por quê? Porque às vezes quando eu digo assim, fulano tem 30, o outro coleguinha tem 35. Quanto o coleguinha tem a mais? Então, na maioria das vezes, quando a gente usa a palavra mais, o aluno imediatamente remete que a professora quer que você faça uma adição. E nessa situação, não é. Quando eu pergunto quanto o coleguinha tem a mais, então eu estou me referindo a uma conta de subtração. Você vai subtrair para descobrir qual é a diferença entre as duas quantidades, ok? Então, fique atento a essas pegadinhas aí. E como nós vimos o nome dos elementos que fazem parte de uma adição, nós vamos ver como se chamam os elementos que fazem parte de uma subtração. Então, o nosso primeiro elemento, que é o maior elemento que vai ficar na parte de cima da nossa conta de menos, ele é chamado de minuendo. O que fica abaixo dele, subtraindo, e o resultado que a gente encontra é chamado de resto ou diferença. Veja que na adição, eu comentei que a adição é uma operação mais livre, onde essas parcelas você pode optar por onde você vai começar. Né? No LP aqui, não faz você fazer somazinhas, 89, como você faz cada um para depois somar todo mundo. Então, na subtração, independente da ordem que esses elementos apareçam dentro do problema, você precisa saber que o número maior que for apresentado, ele é o nosso minuendo. Então, ele vai ter que vir primeiro, para que você possa fazer a subtração, tá? Isso quando você tiver esse mesmo contexto apresentado em um problema. Então, fica a dica. Vamos lembrar esses algoritmos, né? Que os algoritmos nada mais são do que a armação da conta em si, né? Você fazer a estrutura da sua conta, que é como ela se apresenta dessa forma, né? Então, os algoritmos da adição, como foi dado no primeiro exemplo, 73 e 89. Na adição, ele não exige uma organização. Então, veja que aqui eu coloquei na parte de cima o 73, que é um número menor. Se eu estivesse fazendo esse mesmo trabalho com esses números, só que realizando uma subtração, essa armação estaria errada. Por quê? Porque como 89 é um número maior, numa subtração, ele precisaria vir primeiro. Então, fique bem atento a esses questionamentos, certo? E aqui a gente tem, né, a gente precisa fazer os cálculos seguindo as suas ordens. Soma-se as unidades, depois as dezenas e centenas, se por acaso nós tivermos, né? Então, a gente sempre começa pelas unidades, que é a nossa última coluna que nós temos aqui. Quando a gente soma 9 com 3, nós temos 12 como resposta, né? Então, do número 12, que a gente tem aqui, as unidades ficam aqui na casa das unidades e a nossa dezena sobe para ser somada com as demais dezenas, né? Que é o que nós temos aqui. E aí eu tenho 8 com 7, que vai me dar 15, mais 1 que veio das minhas unidades, dá 16 e a gente finaliza. Isso aqui é só para a gente relembrar, ok? Então, aqui, ó, ele se mostra uma adição por extenso, tá? Quando os números são alinhados em linha, né? Então, aqui é um somatório feito por extenso. E aí, você pode fazer esse cálculo, você vai ter esse cálculo, né? Você vai armar a conta, como se diz, ok? Então, aqui você observa que a adição ela exige uma ordenação dessas parcelas. Que o resultado vai ser que existe a manipulação dessas parcelas, né? Então, do mesmo jeito que aqui foi colocado 73 mais 130 mais 92 mais 105, um outro colega poderia ter começado 92, 130, 105, 73. Ele poderia ter colocado essas mesmas parcelas em uma outra ordem e o resultado seria o mesmo, certo?
Aí aqui ele vem resolvendo, né, os demais cálculos de produção, certo? A produção de fevereiro foi de 321 peças, tá? E aí ele vem mostrando a você a estruturação que ele vai resolver. Aqui, a menina vem mostrar a você como você poderia fazer um cálculo por extenso, por exemplo, né? Então, aqui você somaria primeiro 89 com 110, dá 199, soma com 48. Aqui ela já fez 48 com 74 para depois somar os dois valores, tá certo? E aí, se você quiser, pode colocar os três em formas de algoritmo, armar a conta e fazer o cálculo com todo mundo, tá certo? E aí vem um questionamento para finalizar. A fábrica produziu mais peças em janeiro do que em fevereiro. Então, ela está dando essa afirmação. Foram produzidas mais peças em janeiro do que em fevereiro. Para descobrir quantas peças foram produzidas a mais, olha aí, ó, a dicasinha, tá vendo? Para descobrir quantas peças foram produzidas a mais, fazemos uma subtração, né? Então, eu quero saber quantas peças foram produzidas a mais. Então, essa palavrinha, se a gente não prestar atenção, a gente pensa que é para fazer uma conta de mais, e não é, certo? Então, obviamente, eu tenho como resposta, no mês de janeiro, foram produzidas 400 peças, no mês de fevereiro, 321. Se eu vou realizar uma subtração, eu não posso montar do jeito que eu quiser, ok? Então, eu preciso observar, desses dois valores, quem é o maior? É 400, tá certo? Então, 400 precisa ficar em cima e 321 tem que ficar embaixo para que a gente possa fazer a subtração de maneira correta, tá certo? Na subtração é diferente, que é justamente o que ele está explicando aqui. Você não pode colocar os números na ordem que você quiser, senão o resultado não vai dar certo. Lembrando que a gente faz da mesma forma. Depois eu vou fazer uma subtração dessa com reserva para a gente ver um pouquinho, tá bom? Agora vamos observar os cálculos, tá certo? Aqui nós temos 400 menos 321. Vamos um cálculo de cada vez. Eu não vou nem me ater a essa explicação aqui de baixo, eu vou focar com vocês aqui em cima, certo? Então, lembrando que numa subtração, esse primeiro número que se apresenta aqui em cima é a quantidade que você tem e essa daqui é a que você vai tirar, ok? E aí você precisa interpretar cada um das suas localizações, ou seja, fazer a interpretação da unidade, da dezena e da centena, um de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Veja, aqui você não tem nada. Como é que se você não tem nada, você vai tirar uma unidade? Que é o que está pedindo para você fazer, certo? Então, se eu não tenho nada, que é a nossa subtração com reserva, você vai procurar no seu vizinho da frente, que também seria zero, né? Para você pedir emprestado, para você aumentar a sua quantidade. Só que o seu vizinho da frente não tem nada. Então, você segue adiante e bate na porta do outro vizinho, que no caso seria 4, ok? Então, desse 4, você pode pegar uma quantidade emprestada para acrescentar para vocês. Então, quando você, desses 4, tira um, que vem para cá, certo? Aí aqui você vai ter 10, porque você pegou uma unidade, você pegou uma quantidade do seu vizinho da frente. Então, desses 4, ficaram apenas 3, então esse 4 já não existe mais, porque uma quantidade foi entregue ao seu vizinho, certo? E agora que o seu vizinho é 10, você pode pedir emprestado, não é isso? Então, quando você pede emprestado uma unidade daqui, o número que você vai ter agora seriam 10. Os 10 que você tinha anteriormente, você tirou um dos 10, você tirou um, ficaram apenas 9, né? Então, essa é a subtração com reserva. A gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais, principalmente se você tiver algum tipo de dificuldade, tá certo? Outra questão. Tem alguns alunos que aprenderam a fazer pegando emprestado e devolvendo. Não tem problema nenhum, certo? O caminho que você vai escolher para realizar os seus trabalhos, não tem problema. O interessante é que a gente consiga chegar no mesmo resultado,
certo? Então, se você fizer a subtração com reserva pedindo emprestado aos vizinhos do lado, que foi como nós realizamos aqui, né? Eu fui para esse vizinho, não tinha nada. Eu vim para esse daqui, então do 4 eu posso tirar 1 para cá, que vai ficar 10, e esse agora ficou só 3. Né? Dos 10 eu tirei 1 para cá, ficou 10 e aqui fica apenas 9. Então, algumas pessoas vão trabalhar essa mesma subtração, pegando emprestado e devolvendo. Não tem problema nenhum. O que me interessa é que você realmente consiga realizar o cálculo de subtração. Aqui a gente tem a adição e subtração, elas são operações inversas, tá certo? Então, aqui a gente tem uma situação problema. Uma certa escola de sexto ano A tem 28 alunos, entre meninos e meninas. Quantos são os meninos e quantas são as meninas? Somente esses dados não servem para que a gente possa responder. Eu preciso de um pouco mais de informação. Se nós soubermos que são 12 meninas, aí a gente pode calcular os meninos. Porque eu sei que temos uma quantidade que eu não sei quantas são de meninos, mas quando eu somo com as 12 meninas, que foi o resultado que me foi apresentado, a gente tem um total de 28 alunos. Né? Então, se pela soma eu não consigo resolver e descobrir quantos são os meninos da sala, eu posso utilizar a operação inversa, já que eu tenho a quantidade total e uma segunda quantidade. Então, a minha quantidade total vem primeiro, que é desse todo, que eu vou tirar as meninas, e o que vai me sobrar são os meninos. Não é isso? Então, dos 28 alunos que eu tenho na minha sala, eu tiro as 12 meninas, me sobram 16 meninos, certo? E isso poderia ter sido trabalhado também se eu tivesse recebido a informação do quantitativo de meninos, como vem nesse segundo exemplo aqui, ó. Se eu sei que eu tenho 16 meninos, mais uma quantidade de meninas que eu não sei quantas são, juntando os meninos e as meninas, a gente acha um total de 28 crianças. Então, do todo que nós temos, que são os 28 alunos, a gente tira os 16, que foram os meninos, e aí automaticamente nós vamos saber quantas meninas existem naquela sala, né? Se da soma de dois números subtraímos um deles, nós obtemos o outro, né? Então, a subtração é uma operação inversa da adição. Então, você pode trabalhar por esse caminho, você pode observar dessa forma. Então, você observa que o que eu quero de você agora não são cálculos secos. Eu quero fazer você pensar um pouquinho mais nessas palavras que remetem a essas operações, né, a como você deve proceder com essas operações, tá certo? E aí eu vou botar a cabecinha de vocês para funcionar um pouquinho, tá bom? Então, vou explicar o exercício passo a passo para vocês, tá certo? Veja só. No primeiro quesito, nós temos, considere os seguintes números. Eu tenho 7.100, 7.001, 7.707, 7.077, 7.770, tá? Preste atenção em cada uma dessas fichinhas que eu apresentei para você agora. Calcule e escreva no caderno os totais obtidos com. Presta atenção. Na letra A, eu quero que você olhe para as fichinhas e some os dois menores números. Procure quais são os dois menores números que nós temos aqui na nossa atividade e eu quero que você faça o somatório desses dois menores números. Na letra B do primeiro, eu quero que você faça o somatório dos dois maiores números que foram apresentados ali, certo? E na letra C, eu quero a soma do número maior com o número menor, tá certo? Então, professora, como é que isso vai funcionar? Você vai colocar esse cabeçalho no seu caderno, ok? Você vai colocar esse cabeçalho no seu caderno, você vai colocar o seu nome e a sua turma.
Por quê? Porque eu vou precisar saber de que turma você é para que eu possa fazer o controle da frequência dos alunos que estão me dando essas atividades respondidas, tá certo? Então, no seu caderno, você vai começar com esse cabeçalho, colocando o seu nome e a sua série, tá certo? E vai começar a responder esse exercício de aprendizagem. Então, você vai começar a colocar o primeiro quesito e vai respondê-lo. Vamos para o segundo. A figura mostra o trecho de estradas de rodagem. Os números indicam quantos quilômetros há em cada trecho. Então, preste atenção na imagem. Então, a gente tem aqui, ó, da cidade A até a cidade B são 161 quilômetros. Da cidade B até a cidade C são 93 quilômetros. Da cidade C até a cidade D, 187 quilômetros. Da cidade D até a cidade A, são 83 quilômetros. E aí, você vai fazer os cálculos de acordo com os meus comandos. Na letra A, eu quero que você me diga quantos quilômetros percorrerá um ônibus quando ele sair da cidade A até a cidade C. Aí lembre-se que o trajeto vai ser feito assim, ó. Eu saí da cidade A, fui até a cidade B e terminei a viagem na cidade C, tá certo? Então, para você saber qual é o trajeto, quantos quilômetros foram rodados, você precisa fazer uma operação matemática que eu não faço ideia qual seja, ok? Na letra B, quantos quilômetros percorrerá um automóvel que vai sair da cidade A até a cidade C, só que agora ele vai passar pela cidade D, ou seja, ele vai fazer um trajeto diferente, olha, ele vai sair pela cidade A, vai passar pela cidade D para chegar na cidade C, ok? Preste atenção na pergunta. Na letra C, a viagem mais curta... perdão. Na letra A, onde é feito o primeiro trajeto, é por um ônibus. Na letra B, esse de baixo é feito por um automóvel. Aí na letra C, eu quero saber qual das duas viagens é a mais curta. É a que foi feita pelo ônibus ou é a que foi feita pelo automóvel? E eu quero saber qual é a diferença de quilometragem, certo? Você vai identificar para mim qual é a viagem mais curta e qual é a diferença, ou seja, você vai ter que fazer uma conta matemática, quase que eu respondo, para me dizer qual é a diferença de quilometragem da viagem do ônibus e da viagem do automóvel, ok? No terceiro, o gráfico abaixo mostra a quantidade de árvores de um sítio. O que eu quero que vocês observem é o gráfico. Veja que nós temos aqui, olha, as laranjeiras, e aqui eu tenho a quantidade de laranjeiras que tem lá no sítio de seu João, vamos dizer assim. Então, veja, eu vou seguir a linha aqui, ó. Então, eu vou ter 8 laranjeiras plantadas lá no sítio. As bananeiras, eu vou até o final e sigo a linha pontilhada. São 13 bananeiras, e assim sucessivamente, tá bom? Então, você olha o gráfico e siga a linha pontilhada para você saber quantas árvores de cada uma, cada árvore frutífera nós temos aí no sítio. Na letra A, eu quero saber quantas árvores estão plantadas nesse sítio, ou seja, você precisa fazer a operação matemática com todas as árvores, laranjeiras, bananeiras, limoeiros e abacateiros. Letra B, qual é o tipo de árvore mais plantada? Qual foi a quantidade de árvore frutífera que mais foi plantada no sítio? E aí eu quero saber quantas árvores foram essas que você identificou. Na letra C, qual é a diferença entre o número de limoeiros e o de laranjeiras plantadas? Então, você vai voltar para o gráfico, vai olhar a quantidade de laranjeiras, a quantidade de limoeiros e vai me dizer qual é a diferença entre elas. No quarto, preste atenção, porque você vai precisar identificar o preço desses objetos. Eu tenho aí que um aluno comprou uma bola e uma camisa e ele gastou R$50, certo? Preste atenção que a bola e a camisa
tem valores iguais, tá certo? Então, a bola e a camisa têm o mesmo preço, tá? E aí, quando eu comprei esses dois objetos, eu gastei R$50, tá? Isso aí é uma dica para vocês. E embaixo, certo? Eu tenho uma outra criança que eu cometi uma falha aqui, certo? O preço da bola e da camisa não são iguais, tá? O que vai fazer você identificar o valor de cada um deles vai ser justamente essa interpretação dessa parte de baixo. Quando eu comprei uma bola e uma camisa, eu gastei R$50. Quando eu comprei 2 camisas e 3 bolas, eu gastei R$120. E aí eu quero que você descubra e raciocine quanto custa uma bola. Que operação matemática você vai fazer para tentar descobrir o valor de cada um desses objetos, ok? Vamos lá. No quinto e último quesito, nós temos a tabela abaixo mostra o número de alunos, meninos e meninas matriculados em uma escola. Então, nós temos aqui as classes do 6º até o 9º, as turmas da manhã e as turmas da tarde separadas, meninos e meninas. E aí eu tenho alguns questionamentos que você vai precisar observar a tabela para poder responder para mim. Eu quero saber quantos alunos estão, né, cursam o 9º ano. Então, eu quero saber todos os alunos do 9º da manhã e todos os alunos do 9º da tarde, juntando meninos e meninas. Eu quero saber quantas meninas estudam no 7º ano. Na letra C, eu quero saber quantos meninos estudam no 8º ano. Em que período há mais meninas matriculadas? Ou seja, tem mais meninas estudando de manhã ou estudando à tarde? Que cálculo você vai fazer para me responder isso? Ok? Eu quero saber na letra D qual período, ou seja, tem mais meninas estudando de manhã ou à tarde? E na letra E eu quero saber quantos meninos estão matriculados no período da tarde. Então, você observa que todo esse trabalho que nós vamos fazer é um trabalho de interpretação, de leitura de tabela, de leitura de gráfico, certo? Então, você vai colocar, como eu havia dito lá no começo, o cabeçalho no seu caderno e vai responder para mim essas questões. Se dentro delas tiver alguma que você não entenda, não tem problema. Você pode lá no seu caderno colocar 4º quesito, né, das bolas e das camisas. Professor, eu não entendi. Você coloca uma interrogaçãozinha lá, não tem problema algum, tá? O que não pode é você me dizer que não entendeu nenhuma das 5 questões que eu pedi para que você realizasse. Mas uma ou outra dentro do contexto, se você não conseguir realizar, não tem problema. Você coloca uma interrogaçãozinha no seu caderno, porque aí eu vou saber que aquela questão você não entendeu, tá certo? E nós vamos, quando formos realizar a nossa correção, eu vou explicar a você e você vai entender cada uma dessas questões que foram trabalhadas na aula de hoje, certo? Quando você terminar de responder a questão no seu caderno, preste bem atenção, certo? Você vai tirar uma foto para mim e vai me mandar no privado. Você não vai mandar essa foto no grupo, tá certo? Porque senão os seus colegas podem pegar as suas respostas. Então, você vai ver o vídeo com calma, vai realizar a atividade no seu caderno. Quando você terminar, você tira uma foto e manda para mim no meu privado, porque lá eu vou fazer o controle e vou colocar presente nos alunos que me forem enviando a atividade, ok? Então, um grande abraço e até semana que vem.